Voltamos os assentos. Eu quero falar com vocês sobre a formação e o desenvolvimento humano. Falar disso, nós falamos um pouco dos ajustes e desajustes. Na verdade, não só isso, mas também afeta as crises dos heróis, alguns heróis da fé. Poderia ficar aí umas 4 horas discorrendo sobre os homens que Deus levantou, e Tiago fala que a semelhança de Elias, nós também somos homens que têm dificuldades, seja emocional, seja espiritual, seja, enfim, e essas dificuldades não anulam a nossa capacidade de ver o sobrenatural de Deus, de crer na bondade de Deus. Hoje eu quero discorrer um pouco sobre a formação do ser humano, o desenvolvimento do ser humano, e eu quero falar um pouco. Eu não posso falar tudo, não por causa do tempo. Mas eu vou procurar, de alguma forma, tirar algumas dúvidas. Caso vocês tenham, levantem a mão, perguntem, questionem, ok? Tá bom? Tem lugares vazios aqui na frente. Vem para cá, por favor. Os irmãos que estão aí no fundo. Os últimos serão os primeiros, literalmente. Vem para cá. Aqui, ó. Os bancos ali. Isso. Então é fácil. Bem, eu posso falar que a psicologia do desenvolvimento é uma área da psicologia chamada, uma área do conhecimento da psicologia, e que vai estudar o desenvolvimento do ser humano em todos os aspectos: físicos, intelectual, emocional, social, desde o nascimento à fase adulta. Nós podemos também destacar aqui algumas teorias que não penso que hoje seria propício falar, mas posso destacar que o desenvolvimento humano ele se refere ao desenvolvimento mental e crescimento orgânico. Daí, o desenvolvimento mental, a sua mente, sua capacidade de pensar, é uma construção contínua, que se caracteriza pelo aparecimento gradativo das estruturas mentais. Na medida que o ser humano vai surgindo, vai crescendo, ele vai expressando e ele vai se desenvolvendo mentalmente, intelectualmente. Só que essa construção, ela não termina, ela é contínua, ela é gradativa. E essas são formas de organização de atividade mental que se vão aperfeiçoando. Então, na medida que a gente vai crescendo, o ser humano vai se aperfeiçoando na arte de pensar. Na arte não só de pensar, mas de perceber as suas emoções. A sua percepção emotiva, as suas vontades, desejos e pensamentos são construídos no decorrer dos anos, dos tempos, gradativamente. Agora, o que eu quero chamar a sua atenção para esta noite é exatamente como isso se constrói. Por exemplo, a criança, ela tem a capacidade, existem algumas fases, e essas fases, quem é pai e mãe sabe que dessas fases, percebe perfeitamente as etapas dessas crianças. E essas fases, por exemplo, vamos chamar a sua atenção aqui, porque antes dos 10 anos, a criança ela tem a capacidade de atribuir alguns objetos às suas conversas. Não é isso? Ela pega alguma coisa, ela tem a percepção de olhar e desejar alguma coisa, então ela naturalmente isso vai acontecendo, e a gente já sabe disso.
No entanto, o que nós precisamos entender, eu quero chamar a sua atenção para esse ponto, é que muitos pais desprezam alguns fatores do desenvolvimento dessas crianças. Por exemplo, quando uma criança começa a falar errado, muitos pais incentivam ainda a falar errado. Ah, que bonitinho. Bonitinho, meu. Não. Que nada de bonitinho. Os pais têm que apanhar, né? Hã? Os pais têm que apanhar, né? Exato, os pais têm que apanhar. É os pais que têm que apanhar, não, bebê. É os pais que incentivam. As crianças ainda falam, claro que, né, naturalmente, que o pai não vai dar uma bronca, não é isso. Não. Mas existem um processo pelo qual os pais precisam incentivar essa criança a fazer o que a fazer e falar o que é correto. Claro que não vai ser aquele português, é natural. Mas nós precisamos estimular desde o berçário, desde essa criança que está no colo aí, desenvolver a partir de então a arte de desenvolver a habilidade para fazer as coisas corretas. Curiosamente, um outro ponto que me chama a atenção é que a linguagem que usamos com a criança de até 4 anos aproximadamente não é a mesma que a gente usa com um junior, com um adolescente, com um adulto. E aí que está o grande desafio dos pais, né? Os pais precisam, de certa maneira, aprender a se relacionar com essas crianças. Daí é o desafio que todos os alunos, a maioria de vocês já sabem muito bem, mais do que eu. O que eu chamo a atenção aqui é que a construção do ser humano, ela começa, diz as ciências, já no ventre. Não é verdade? Desde o ventre. Então, a construção da personalidade também é construída a partir do ventre. O que muitos terapeutas, muitos conselheiros, muitos pastores, líderes que atuam nessa área, acreditam que aquela pessoa é torta, porque algum problema aconteceu na sua malandragem, na sua ignorância, na sua estupidez. Sendo que, na verdade, existem vários fatores que contribuem para que aquela pessoa se torne aquela pessoa. Vários fatores podem contribuir. E os fatores que influenciam, uma delas é a hereditariedade. Existe também a questão da carga genética, que pode ou não se desenvolver no ser humano. Isso está comprovado pelas ciências. Talvez alguém vai falar de uma forma que semelhante ao pai ou à mãe, articular de uma maneira que articulava os pais, percebe? Ou algumas atitudes que lembrariam um avô, percebem? Está comigo? Está claro isso? Isso é hereditário. Eu não vou entrar aqui na questão da maldição hereditária, pelo amor de Deus. Não vou entrar nessa questão. Isso é um outro assunto, é um outro aspecto que eu não vou falar. Mas todos aqui falam. O que me chama a atenção é que a questão essa questão de herança genética, ela também pode acontecer, pode ajudar a influenciar o caráter e a personalidade de alguém. É claro que existem pessoas que chegam e dizem assim, olha, eu estou falando de casos reais. Presenciei em conversas pastorais, em aconselhamento e até mesmo em terapia de psicologia. Assim, o camarada chega e fala assim, olha, por exemplo, o camarada, ele é adúltero, comete adultério várias vezes,
Aí chega para mim e fala assim, que meu avô era assim, meu pai era assim. Isso tem a ver com questão herança genética. Ah, meu irmão, eu não vou dizer que isso esteja errado, segundo a psicologia e tal. Eu não vou falar que está errado. Mas uma vez que o avô não era evangélico, não teve encontro com Jesus, o pai não teve encontro com Jesus e o camarada teve encontro com Jesus. Ok? Aí eu pego lá para ele e falo assim, ó, bom, você pode estar certo em um ponto. Safadeza é desde o Éden. Né? Pá. Pecado. Estamos falando do pecado. Correto? Então, eu não preciso falar que meu avô era, meu pai era, porque pecado. Pecado vem do Éden. Agora, aí eu olho para o camarada e falo assim agora, tua esposa sabe, tudo sabe, e ela entende. E falo assim, então o problema é ela. Porque aí safadeza é uma coisa, agora outra coisa é outra coisa. Certo? Porque perdão você libera. Pode perdoar. Você deve perdoar, diz as Escrituras. Se for possível restaurar o matrimônio, ótimo. A Bíblia fala de restauração do matrimônio. Deus condena o divórcio. No entanto, meu irmão, 3, 4 vezes, pelo amor de Deus, né? Aí vem de falar que o pastor mandou, porque tem casos disso, que o pastor chegou para essa pessoa, que foi o contrário. A esposa traiu 4 vezes ele. 4 vezes. Aí eu estava falando assim, não, o pastor falou para mim que é um caso igual ao de Oséias. Quem percebe a ignorância e a tamanha, né? Eu não vou nem falar disso. Bom, herança genética também contribui na formação do homem, do ser humano. Ok? Tá bom? Segundo aspecto, crescimento orgânico, é o aspecto físico, ou seja, altura, estrutura, cor, né? Isso tem a ver, claro, faz parte também que contribui também na formação do ser humano. Contribui. Outro aspecto importante, chama atenção aqui, por exemplo, eu só abrindo parênteses aqui, por exemplo, eu já vi casos de pessoas que a família é todos baixinhos. O pai é baixinho, 1,45 m, 1,50 m. Os filhos também são. E aí sofrem de complexo de inferioridade. Mas não deveria. Isso não é um problema. Assim como tem gente que sofre de complexo de inferioridade porque é muito alto. Você está entendendo? Existem casos. E que isso acaba contribuindo na formação dessa pessoa em algum aspecto, no aspecto emocional dela. Pode acontecer? Pode. Ou questão da cor, da raça. Eu já vi pessoas simplesmente estarem deprimidas porque é branco. Porque não gosta de branco. E tem gente que é assim. Tem gente que... Eu conheci uma mulher que falou, eu não caso com branco. Racismo, né? Deveria ser também. Por que isso? Aí você vai analisar, vai estudar. Não tem um fator. Mas existem pessoas que carregam algumas características que contribuem à sua formação emocional. Maturação neurofisiológica, que é uma outra questão importante. Por exemplo, a alfabetização das crianças, por exemplo, depende dessa maturação. Ou seja, padrão de comportamento. Existem pessoas que têm dificuldade de segurar um copo.
de segurar um lápis. Por exemplo, eu eu presenciei, vamos falar assim, um processo de casamento que durou 2 meses. 2 meses o casamento durou. A moça sempre tinha a habilidade de quebrar as coisas. Quebrava a xícara, quebrava copo, quebrava o celular. Assim, deixava cair. E aí, numa dessas, quebrou o 3º celular do marido. O marido espancou ela. É gravíssimo isso. É grave. A gente perde chave direto. O que aconteceu com essa moça? Porque é caso de agressão desse porte, é caso de polícia. E essa pessoa é uma pessoa envolvida na liderança de jovens, trabalho muito renomado na capital, enfim, é uma pessoa extremamente influenciadora no meio da juventude. O que aconteceu com essa pessoa? Caso de polícia. Divórcio. E vamos então a tratar da moça, porque procurar entender o que acontece. Então encaminhamos para o psicólogo. De certa forma, há um problema neurofisiológico que não foi tratado na infância, não foi tratado pelos pais. É uma coisa que poderia ter sido percebida pelos pais lá atrás. Mas pensou que era relaxo, pensou que era um descuido, pensou que era falta de atenção, e não é. E não é. Tem criança que tem essa dificuldade mesmo. E aí você tem que prestar atenção nessas crianças, caminhar para um especialista, correto? Procurar saber o que está acontecendo. E por fim, existem os meios que também ajudam na formação das pessoas, do ser humano. Envolve não só aspectos de comportamento, mas também reflete na sua linguagem, reflete na sua capacidade de pensar. Então, os meios também influenciam? Sim. Por exemplo, existem casos de homens que foi criado só pela mãe, pelas tias, pela avó dentro de casa. E esse homem, chegando na fase, na verdade, um jovem que chegou na fase da adolescência, revela-se a sua homossexualidade. Está entendendo? Existem casos. Não é regra, mas pode acontecer. Aí você fala, mas então, o que faltou? Faltou a figura do pai. Mas existem muitos que crescem sem a figura do pai ou da mãe. Mas não tem problema com isso. Bom, existem exceções, como eu acabei de falar, não é regra. Mas existem casos que você precisa perceber o que leva essa pessoa a fazer o que fez. O que leva essa pessoa a agir daquela forma. Existem os meios. Por exemplo, um pai muito conceituado, de sucesso, empreendedorismo, um cara que ganha muito dinheiro, e aí o pai, ele simplesmente sai de casa, 8 horas da manhã, chega em casa por volta de 11 horas da noite. Trabalho. O filho quer apresentar alguma coisa para o pai, um desenho, por exemplo, apresenta um desenho, o pai faz coisa feia. Vai passando os anos, ou na adolescência, o filho quer mostrar alguma coisa, uma nota boa para o pai, aqui está a nota boa, a nota que eu tirei. Aí o pai fala assim, você não fez mais do que a sua obrigação? Aí chega nessa fase da adolescência,
Aí o pai recebe a notícia, o teu filho está na cadeia. Procurou no meu lado. Como? Eu dei do bom do melhor, eu fiz tudo, eu faço tudo, eu me mato por acidente. Desculpa a palavra, mas é assim que os caras fazem. É assim que eles falam. É dessa forma que eles pronunciam. E aí? Pastor, O que o pai queria, o que o filho queria era o quê? atenção. Era a presença do pai, o afeto do pai, a atenção do pai. Eu queria fazer duas colocações, né? Em relação ao pai, na Bíblia nós vemos esse exemplo em Davi, né? Que foi o pai ausente, e também pela questão lá do relacionamento dele com o Betseba, mas a sua maneira de ser, de tratar os filhos, influenciou muito no comportamento de Absalão e dos irmãos, das irmãs. Todos eles. E uma outra coisa que eu acho que você vai falar, mas eu queria só adiantar esse assunto, a gente pelo menos ter só um toque aí, né? Esquizofrenia, certo? O que eu, conversando com outros pastores, irmãos, líderes aí, principalmente em igreja pentecostal extrema, um pentecostalismo mais extremado, o que eles estão falando, e o que eu também já percebi em algumas ocasiões, é que muitos irmãos têm esquizofrenia e acham que é o Espírito Santo. Ela acha, tem uma manifestação, alguma coisa, e está tendo ali uma doença da mente, né? uma esquizofrenia, e as pessoas estão confundindo muito isso daí. Tá. Eu vou falar isso mais para frente, sim, né? Só está antecipando, mas tocando no assunto, existem pessoas que, pegando essa questão da manifestação dos dons, do Espírito, existem pessoas, de certa forma, existem pessoas, deixa eu explicar, mas lá na frente eu vou explicar isso de novo. Existem casos em que não é o Espírito Santo, é carnalidade pura. Existem casos que é esquizofrenia, uma doença. Existem casos que é demônios, que nós, e aí vamos distinguindo a partir na medida que nós que tem discernimento, que consegue perceber isso. E existem casos cultural, que é a grande parte dos acontecimentos. Por exemplo, na América Latina, nós, latinos, temos uma habilidade de, por exemplo, nós assistimos uma partida de futebol, a gente vibra, a gente torce, a gente está lá. Né? Quando o Lula foi preso, a gente ficou, e aí? Como foi? Saiu? E aí? Foi tal, a gente fica naquela vibração, aquela coisa e tal. Né? Teve uma novela global, alguns anos atrás aí, que, São Paulo ficou um deserto para assistir a final dessa novela. Ou seja, é uma questão emotiva. Então, de certa forma, existe uma questão cultural. Existem pessoas que por exemplo, o músico está lá, aquela canção, está cantando, aquela coisa toda. Pode acontecer que a pessoa está sendo movida pela melodia e pelo som da música, ou pelo ambiente que está acontecendo. Pode acontecer. Daí, o que nós precisamos entender? Dessa questão do Espírito Santo, esquizofrenia e tal, precisamos entender o seguinte: uma vida centrada no Espírito Santo não anula os dons. Mas saiba que a manifestação dos dons, ela não pode estar em desarmonia com aquilo que você pensa, com aquilo que você tem nas Escrituras. Por exemplo, existem pessoas que rodam, e sapateia e tudo mais, aquela coisa toda, e aí pergunta para ela, e o que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Você sabe, você está mentindo, você sabe. Você sabe isso. Porque você tem consciência do que está acontecendo.
Tem que ter essa convicção de que isso está acontecendo, sim. Você pode falar em língua, você sabe que você está falando em línguas. Você sabe que você está sendo usado por Deus para uma profecia. Você sabe. Você tem consciência do que está acontecendo. Ninguém faz isso fora dessa analogia dentro da sua forma de capacidade de pensar. Certo? Quando a pessoa fala em língua, ele sabe a tradução do que ele está falando? Depende. Tem gente que sim, tem gente que não. Tem gente que sim, tem gente que não. Aí isso é a interpretação de dons, a interpretação de línguas não é para todos, infelizmente, ou felizmente. Certo? Bom, mas eu vou falar isso mais para frente, porque existe... eu tenho um artigo que eu escrevi há algum tempo atrás sobre a esquizofrenia corintiana. Ô, pastor. Não existe, não. É sério. Aí não vai sobrar ninguém. Tanto é que, é sério isso. Isso é sério. Tanto é que esse artigo abriu caminho para uma tese de doutorado na metodista. No dia que... Um minutinho só. Acho que faz uns 20 anos. Um minutinho só. Tanto é que esse artigo foi a estudo de uma tese de doutorado. Por quê? Olha o lema dos corintianos, bando de loucos. Não é uma ofensa, é uma coisa que vocês mesmos carregam isso. Tem essa coisa. Tem essa, por exemplo, uma certa ocasião, eu entrevistando o Muricy Ramalho, perguntou para ele assim, puxa vida, você tem o melhor elenco, você tem toda a estrutura no São Paulo, você tem tudo, por que esses jogadores não jogam, não ganham e tal? Aí ele falou assim, porque exatamente por isso, nós temos tudo do bom e do melhor. O problema do Corinthians é que não tem nada, hoje tem, sim, mas eles têm outra coisa a mais, o inferno corintiano. Ou seja, a torcida massacra, vai pra cima, é uma esquizofrenia, mesmo, é coisa de louco. Por isso que é coisa de louco. Faz uns 30 anos a minha sobrinha nasceu lá naquele hospital Brigadeiro, não tinha um médico para dar assistência. Tanto é que ela nasceu com forceps, né? Ficou com a cabeça de calo assim. Os médicos sumiram do hospital. Está no Corinthians. Isso não se aplica só ao Corinthians, existem vários times, por exemplo, Boca Juniors, os times, Holanda, tem um time na Holanda que o goleiro cometeu suicídio. Acho que foi na Holanda, não estou lembrado. Por conta da torcida. A torcida é uma euforia, uma coisa muito... Então existe também esquizofrenia social. Existe isso, por exemplo, essa onda do Partido dos Trabalhadores é uma coisa para se pensar, para se analisar. Acho que agora está melhor, está mais tranquilo, né? Graças a Deus. Bem, prosseguindo, existem esses aspectos de influência. E aí, nessa capacidade de influência, eu quero chamar a sua atenção para alguns aspectos do desenvolvimento humano, segundo a teoria do cientista, eu chamo de cientista, né, Piaget. Porque essa é a minha linha de pensamento. O nosso psicólogo aqui tem uma outra, talvez tenha, né, uma outra argumentação de Freud, o pastor também deve ter. Mas eu vou expor aqui só esse lado, o Piaget. Aspecto físico-motor. A pessoa, o ser humano, até os 7 meses, vamos falar criança até os 7 meses, ela tem uma capacidade neurofisiológica, capacidade de manipular por meio do seu corpo. Por que a mãe sabe ou o pai sabe que a criança está com fome? Né? Ou porque está com sede, alguma coisa. Assim? Pai de primeira viagem, estão descobrindo. Não é verdade? É uma capacidade da criança de manipular isso. Ela sabe fazer isso. Isso vai até mais ou menos 7 meses. A criança leva a chupeta, consegue tomar a mamadeira,
mas, de certa forma, com a ajuda de alguém. É óbvio. Mas ela manipula isso. Ela, de certa forma, a criança... Aliás, gente, uma coisa é fato. Todos nós nascemos com pecado. Em outras palavras, todos nós sabemos manipular desde o ventre. Certo? Está claro isso? O aspecto intelectual. A criança de 2 anos, ela usa, por exemplo, um cabo de vassoura para puxar um brinquedo que está debaixo do móvel. Quem já viu isso? Ao mesmo tempo, um jovem planeja seus gastos a partir da sua metade do salário. Em outras palavras, todos nós também temos uma capacidade intelectual. Desde o ventre. A criança sabe. Ela vai descobrindo uma maneira de manipular a mãe e o pai. Capacidade intelectual. Está claro? Capacidade afetiva e emocional também envolve nesse aspecto. Por exemplo, existem pessoas que têm vergonha de sentir alguns pensamentos, alguns sentimentos. Por exemplo, aconselhando uma moça recentemente, só tive um primeiro contato com essa pessoa. Na verdade, os amigos teve um contato primeiro com essa pessoa e aí também entenderam que o caso era um pouquinho mais sério. Então, eu passei a cuidar desse caso. A moça, ela tem um sentimento de culpa por gostar de pornografia. Tem alguma coisa errada? Sim. Sabemos que sim. O fato é que eu ainda não é um caso bastante interessante, porque essa moça mostra, por exemplo, ela mostra arrependimento sincero. Só que aí veio à tona um outro caso. Essa mesma moça, ela nutre sentimentos desde a sua adolescência por mulheres. Ela luta, ela nunca teve envolvimento nenhum com mulheres. Ela luta contra isso. Então, agora nós vamos ter que descobrir, vamos analisar, vamos investigar, vamos tratar. Às vezes existem pessoas que carregam sentimentos de ódio, de raiva, de rancor, de amargura, certo? Entenderam? Até mesmo em questão futebolística, eu já vi casos em que a criança ela simplesmente chega no ponto de ter ódio do pai, porque o pai obriga o filho a torcer para aquele time, sendo que ele deseja um outro. Isso é muito sério. Na nossa cultura ainda, certo? Na nossa cultura, imagina, um pai corintiano, o filho quer crescendo, querendo ser palmeirense. Pastor, esses distúrbios, né, ou esses desejos, ele surge no início do crescimento da criança, ou ele pode se desenvolver? Pode se desenvolvendo. Existem casos e casos, tá? Mas todos nós, desde o ventre, contribuem para a formação desses distúrbios. Pode acontecer. Por exemplo, uma mãe que rejeita o filho desde o ventre. O que vem depois, só o milagre de Deus para não ter pior. Sim. Por exemplo. Certo? Então pode acontecer sim. O senhor estava dando uns exemplos ali, né, de mudança de comportamentos depois de um certo tempo, né? E então o que explica, às vezes, um pai tem 3 filhos, casado, e ele aos 40, 50 anos, ele resolve mudar de opção. Existem casos assim. Isso vem lá do... Isso pode ocorrer
alguma coisa que veio? Não necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Não. Mas pode acontecer também, sabe? Não necessariamente. Mas pode. Pode. Eu já vi um caso de um pastor assumiu a sua homossexualidade. Não é na nossa denominação, graças a Deus. Na verdade é uma denominação séria. Igreja Batista. Formado no Seminário Batista, cresceu no Seminário Batista, nas escolas, enfim. Casou, teve filhos, mas aí. Mas existem alguns fatores que contribuem. Por exemplo, eu estou gravando, não estou nem aí quem vai ouvir, depois eu vou falar alguma coisa. Eu vou falar mesmo. Existem algumas pessoas, por exemplo, alguns seguidores do Caminho da Graça, que é uma instituição liderada por Caio Fábio, que foi meu professor. Porque Caio Fábio tem duas fases. A fase anterior está no meu coração. Gosto de ler, às vezes gosto de ouvir os seus vídeos da época anterior. Mas depois, de um tempo para cá, esse homem se tornou um promíscuo. Se tornou um homem que talvez até o diabo está dizendo: nossa, não acredito que você fez pior do que eu. É sério. Existem muitos pastores desses mesmos segmentos, discípulos dele, que pegam e falam: não tem problema, está liberado, pode ir. O problema é o mais importante é a graça. Que graça é essa? Que graça é essa? É claro que existem pessoas que, quando chegam nos pastores, falam assim: pastor, eu vou dar um exemplo. Chega no pastor e fala: pastor, eu estou com vontade. É o seguinte, pastor, o que você acha de dízimo? Exemplo. Ele pergunta: o que você acha de dízimo? O que está querendo dizer com isso? Ele não vai dar. Então, na verdade, o que ele já tem? Ele já tem uma formação formada. Ele só está dizendo para o pastor: ó, pastor não pode estar com meu dízimo. Está entendendo? É mais ou menos essa ideia. Olha o camarada, o pastor, como esse, dessa raça aí, pega e fala o seguinte: não, mas não tem nada, não tem problema nenhum, não, está tudo liberado, está tudo certo. Hoje o desafio, hoje nós pastores, somos pastores de igrejas sérias, eu não vou nem chamar de desafio, porque para mim não é um desafio, acho que o pastor Rubens também não é um desafio isso. Mas tem muitos pastores que sofrem, porque estão perdendo membros, por essas pestes, por essas pessoas, heréticos, raça de víboras. Pessoas, aí, parece que agora há uma concorrência. Ah, mas se o pastor não aceitar, não sai. Não sai, irmão. Tem essa. Então eu não vejo isso como desafio. Acho que o pastor também não. Porque nós não precisamos concorrer com ninguém. O Evangelho não há concorrência. O Evangelho ou está junto por causa da mensagem da cruz de Cristo, ou não. Amém? Agora, o fato é que existem casos que influenciam. Então, mas homens como esse, você acabou de falar, filhos todos formados, tudo estruturado, a geração desse homem é uma geração da repressão, né? O regime militar, que é a coisa toda, machismo e tal. Tem muitos homossexuais não assumidos por conta desse contexto. E que agora está tudo liberado, mas resolveu liberar mesmo. Então, pode acontecer por isso. Mas pode ser que tenha isso na formação desde a infância também, né? Bom, e tem um aspecto social. Eu falei do aspecto intelectual e o afetivo emotivo. Por exemplo, afetivo emotivo é quando a pessoa tem vergonha por sentir alguma coisa, tem vergonha de sentir desejo por pessoas do mesmo sexo, tem vergonha de ter cometido
até mesmo irá, e se ira pelo contra o pai, com a mãe e tal, enfim. E tem também o aspecto social, são pessoas pelas quais elas se desenvolvem a partir da reação de outras pessoas. Por exemplo, tem crianças que ela está quietinha lá, está parada e tal, mas chega uma outra criança, ela fica lá, olha para o pai, olha para a mãe, e aí olha para a criança. Quem já viu isso? A criança olha para o pai, olha para a mãe, aí a mãe pergunta assim, olha lá, filho, aí vai. Certo? Se solta. E por que isso acontece? Porque antes de sair de casa, o pai e a mãe falam para essa criança, ó, se você apontar, você está lascado. Não é verdade? Aí ela já fica percebendo. Então, todos nós temos a sensação de perceber o nosso nível de relacionamento social. Por exemplo, alguns de vocês têm coragem de chegar domingo aqui com a camisa do Corinthians? Um colar de furto? Não. Tem? Não, não sou tão Alguém tem? louco, não sou tão louco assim, não. Não tem. Por que não tem? Tem. Nem a camiseta do- Tem sim que Por eu já que não vi. tem? Tem que eu já vi. Por causa do ambiente, do momento, correto? A gente Já teve São Paulino Eu vou que fazer veio. isso. Já teve São Paulino Teve. que veio. É esquizofrênico. Mas você percebe que não é diferente. Hoje não faz. Da mesma forma que você vai para a praia, vai ver alguém na praia de terno e gravata, e lá pegando sol? Não, ninguém vai ver isso. Lá, pode até ser que tem um homem de terno e gravata passando por ali, por algum momento, mas não pegando praia. Ou seja, o aspecto social também ajuda a nossa formação. Ajuda. Por exemplo, as igrejas evangélicas protestantes, o protestantismo, por exemplo, porque o catolicismo sempre, os padres tinham aquelas becas, né? Aquelas roupas, então não tinha nenhum problema. Mas os protestantismos, por exemplo, vêm com uma cultura europeia. Qual é a cultura europeia? É terno e gravata. É a cultura europeia. Vem da Europa. Correto? E aí, só que hoje não tem mais isso. Hoje nós temos o quê? Uma cultura de estar bem vestido. Ótimo. Está bem vestido. Mas para alguns estar bem vestido é o terno e gravata. Outros talvez uma calça jeans que acabou de comprar. Mas está bem vestido. Está entendendo o que eu estou falando? E aí o pastor assume o público, quando de repente o pastor chega aqui, meio estilo esporte social. Talvez para vocês não seria escândalo isso, porque faz parte, vocês já começam a perceber que isso, mas em alguns lugares, por exemplo, vai tu pregar lá numa igreja Assembleia de Deus, ou Brasil para Cristo, lá no Nordeste. Mais calor. Hã? Onde é mais calor ainda, parece que o povo gosta de... E é mais, exatamente. Você percebe o que eu estou dizendo? Que é uma questão também social. Você vai usar um estilo de roupa de acordo com o ambiente. Por exemplo, você vai para um tribunal de justiça, lá, no julgamento e tal, no julgamento, e aí você vai de bermuda, falar com o juiz? Não vai. Você não é doido. Você não vai fazer isso. Fazer prova no Detran, você não pode ir de bermuda. Fazer prova no Detran, não pode nem de bermuda. Nem pode, exatamente, numa prova de Detran não pode. Dentro do Detran. Pois é, ou seja, porque faz parte do ambiente, um ambiente social, sociológico. Mas, também, pastor, a gente precisa... Tá mais alto. A gente também precisa tomar cuidado com os extremos, porque esse dia eu fui convidado para pregar em uma igreja, mas eu tinha que tirar a barba. Eu falei, não vou. Porque eu falei assim, então quer dizer que um judeu não pode pregar na sua igreja? Porque barbudo. E aí, então esses extremos a gente precisa também tomar cuidado. Mas aí é ignorância mesmo, né? Não é nem... De falar que... Imagina, então, se tem que tirar a barba para pregar... Ainda tem isso ainda, filho? Ainda.
Tem uma irmã que estava falando do pastor Júnior, oração no Guaranabaço, Bom, cada um de nós temos alguns aspectos que contribuem na nossa formação. E essa formação, segundo as ciências, ela se divide também em períodos. E cada período é um período de desenvolvimento humano. O primeiro período é o que nós chamamos de sensório motor, dos 0 aos 2 anos. O segundo período é o pré-operatório, dos 2 aos 7 anos. O terceiro período é operações concretas, dos 7 aos 11 ou 12 anos. E o quarto período é a operação formal, de 11 e 12 anos em diante. Cada período desses contribui para que a pessoa vá se construindo. Então, por exemplo, a criança dos 0 a 2 anos, tudo que pega quer sentir por meio dos lábios, da boca, não é isso? E aí vai. Existem crianças, por exemplo, que após essa fase, por exemplo, já uma criança que começa a desenhar, então o desenho pode estar... deixa eu falar, abrir um parênteses aqui. Desenhos de criança revelam muita coisa. Então preste atenção nisso. As igrejas também têm que prestar atenção nisso. Certo? A escola bíblica infantil, de vez em quando você pega os desenhos lá e faz uma análise. Pode ser que o pai e a mãe estão com problemas sérios. Eles descobrem isso por causa de um desenho. Não é verdade? Então, A gente descobria é isso na interessante escola. você trabalhar isso com os professores. Nós descobrimos isso na escola. Primeiro dia de aula a gente pedia para os alunos desenharem a família. Ali você descobria tudo sobre a família. Porque quando os pais não estão se dando bem, a criança, se ele é o centro da família, ele desenha ele, põe o pai de um lado e a mãe do outro. E dependendo do tamanho do pai e da mãe, a gente sabe quem manda em casa. Que eles desenham, por exemplo, se é o pai assim, né, que ele olha e o pai que manda, o pai é quem manda na casa, ele desenha o pai maior, a mãe menor e ele do lado. Agora, quando chega, desenha a mãe maior, você sabe quem manda, quem grita é a mãe. Isso é E sério. é direitinho o desenho. Isso é sério. É batata, você já sabe no primeiro dia qual é o problema do aluno. Isso é sério. Isso é psicologia. Então vale a pena a gente racional. perceber isso, tá certo? Vale a pena perceber isso. E quando o pai chega em casa do serviço cansado, o filho mostra o desenho, todo alegre, bonitinho, o pai está nem aí. Aí depois a criança faz um outro desenho pior, revelando aquilo que ela está sentindo na aula. Cuidado, é interessante a gente perceber isso. E não só isso. Existe um livro chamado O Corpo Fala, e é interessante essa leitura desse livro, porque realmente nosso corpo fala. Certo? Não é? Nosso corpo fala. Quem já leu esse livro? O Corpo Fala? Só o pastor? Gente, vale a pena, viu? Tá em qualquer livraria, qualquer banca de jornal aí bem conceituado, tem esse livro. Ou na internet. Você vai ter, vale a pena ler esse livro. E pastor, só precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque a pessoa, quando é absorvida pela leitura, pode se transformar numa neurose. Cada vez que você faça, eu estou tentando ler. Bem lembrado, Não é assim, bem né? lembrado. Bem lembrado, bem colocado. Isso estamos falando desse livro numa linguagem aqui da sala de aula, que a gente está percebendo. Tá, mas tem que tomar muito cuidado. Não só no livro, até na aula. Porque na medida que eu vou falar algumas coisas, alguns aspectos aqui, eles vão dizer, você é esquizofrênico. Você é neurótico. Então, não sai por aí falando isso, tá? Pelo amor de Deus. Eu quero ter esse cuidado aqui. Bem, eu quero chamar a sua atenção agora para um aspecto que também ajuda na construção. Eu falei de algumas partes teóricas, aspectos, fases, passei por cima, coisa básica. E agora eu quero falar um pouco com vocês do período da formação do ser humano. Primeira pergunta que eu faço: quem sou eu? Para um pouquinho. Quero dar uma de... Olha só.
Todo mundo, fecha os teus olhos e pergunta para si mesmo: quem sou eu? Pergunta. Perguntou? Agora vamos pensar. Deixa eu fazer aqui uma dinâmica simples. Pastor Rafael, quem você é? Rafael, ok, muito bem. Esther, pastor Esther, quem é você? A resposta era a mesma dele. Eu sou Esther. Quem é você? Sou medrosa. Ó, já definiu por alguma. Ok. Quem é você? Nossa, estou tentando me descobrir há muito tempo. Até Tá. hoje não sei direito. Entendi. Ainda não me defini. Tá. Ainda não. Prazer, Fabiano. Quem é você? Eu sou escolhido por Deus para pregar o Evangelho. Ok. Prazer, Fabiano. Seu nome? Quem é você? Cada um tem uma definição. O que você define isso? Como você vê isso? As primeiras respostas foram mais sinceras. As últimas parece. Você teve tempo de pensar? Foi. Pensa, não tem jeito. Vai deixando de ser inconsciente. Exatamente. Aí você manipulou. É. Aí você pode dar a resposta que você quiser. Tem que ser. Por exemplo, as duas primeiras pessoas, de certa forma, sou Rafael, Esther. E aí começou a pensar. Você percebe que quando nós começamos, se alguém chega para, por exemplo, alguém chegou para mim, ou estava numa conferência, e uma conferência de jovens, e aí eu estava lá e tal, todo meio estilão assim, né, tá? E aí, de repente, perguntaram: Prazer, quem é você? Aí eu sou Fabiano. Ah, tá, mas você é líder de jovens? Eu sou Fabiano. Eu não quis me identificar. Eu estava num lugar para pesquisa. Eu queria saber como que era o ambiente. Aí fiquei. De repente, o pastor da igreja me conhece. Aí de longe, ele viu, estava bem nos penúltimos bancos. Pastor Fabiano. Aí eu, rapaz, por que você fez fazer isso? Aí terminou tudo, essa mesma pessoa falou assim: nossa, você é pastor, puxa vida, você poderia se identificar. Eu falei: não, mas não queria me identificar. E por que eu não fiz isso? Porque eu queria me reservar o meu direito de estar ali no meio deles sem ser visto. Mas existem casos que, por exemplo, alguém para você no trânsito, fecha você, sei lá o que, você desce e fala assim: sabe com quem você está falando? Entendeu? Sabe com quem você está falando? Eu falei: não sei. Aí começa. Ou um aluno que chega para o professor e aquela coisa toda, o professor no abuso da sua autoridade, talvez, da sua indignação pelo sistema educacional. Você sabe com quem você está falando? Sabe essa ideia de... Isso revela muito. E revela exatamente o que você tem assimilado, o que você tem absorvido, o que você tem acumulado ao longo dos anos. Mas aí não são títulos que a gente tem? Porque quem é você? Eu sou o pastor, eu sou... Não, existem casos. Porque às vezes a pessoa identifica: o senhor chegou, calmo, tranquilo, eu sou Fabiano e acabou.
Ninguém veio. Agora, de repente, falou, pastor, a turma já olha diferente. Sim, Não é? Aí já não é mais o senhor, já, porque Sim. já é o título na frente. Sim, a pessoa já tem aquela coisa. É igual... Também tem isso. é Porém, como- às vezes o outro ponto importante que eu acabei de falar, uma situação a qual você está sendo confrontado e você simplesmente fala, você sabe com quem você está falando? Eu vi agora, está É um verdade? site isso rodando, professor. Está um site, assim que na Gol teve um atraso de voo e as coitadas das moças estavam assim, olha, gente, vocês vão pegar tal voo, chegou um homem e falou assim, eu quero ir nesse avião, próximo. Aí ele falou assim, ó, você tem que aguardar a fila e tal, mas a senhora sabe com quem você está falando? Ela falou assim, ela chegou, pegou o microfone e falou assim, gente, tem uma pessoa perdida aqui que ele não sabe quem ele é. Se alguém conhece, por favor, venha buscar. E ele chegou e falou assim, você vai ver o que eu vou fazer com você. Ela, então o senhor entra na fila, porque todos esses que estão aqui para trás vão querer fazer a mesma coisa que o senhor quer fazer. Então aguarda na fila. Então acho que sabedoria de falar Existem, assim. coragem. Coragem. Posso? Pode. Eu aprendi que o ser humano jamais vai conseguir se apresentar. Não. Nós sempre vamos apresentar o que fazemos. É. Só Deus conseguiu apresentar o que Ele é. Ele falou, eu sou. Aí se a gente consegue absorver isso, também ensinando paciência. Mas Ele se apresentou. Ele apresentou o que Ele era. A gente não consegue. Só apresenta o que nós fazemos. Qualquer tentativa de se querer nos apresentar ou querer estar bem na nossa imagem, ainda assim é frustrante, porque a gente não consegue. A pergunta é, qual é a nossa identidade? Quem eu sou? Ela é muito complexa. É a persona que vai na frente, né? A persona. Eu vou me apresentar, eu sou a Dulce, aluna aqui. Aqui eu sou aluna. Na sua casa você é o chefe da sua família. Daqui a pouco eu vou entrar nisso daí. Sim. Olha o que o irmão acabou de mencionar, corretamente. Todos nós, jamais, nós temos que ter essa consciência. Nós, em nenhum momento, seremos capazes de se apresentar como o próprio Cristo se apresentou. Claro que não. Mas nós temos aquela ânsia, utopia, aquela coisa de queremos chegar e causar um impacto. Nós queremos, de certa forma, mostrar quem somos, o que temos, o que fazemos, o que realizamos. Certo? A necessidade de aceitação. Necessidade de aceitação. Como? Necessidade de aceitação. Também. Mas não é só isso não. Não é só isso não. Vamos lá. Quem eu sou? Quem sou eu? Essa é uma pergunta complexa e que nós precisamos avaliar à luz da palavra de Deus. Primeiro, a nossa identidade, ela começa a ser construída no ventre, que se desenvolve na medida que estamos em contato com as nossas heranças, como nossos pais, nosso ambiente, as pessoas que estão nos cercando. Essa identidade, ela vai ser construída, ela vai ser desenvolvida ao longo dos tempos, mas ela começa no ventre. Outro ponto importante é que essa herança, ela é biológica, ela é psicológica, ela é ambiental, e que geralmente gera algumas crises, e nós também chamamos de crises de identidade. Por exemplo, existem aquele momento que talvez você deve ter pensado, falado, questionado, por que eu não faço como meu pai fazia? Por que eu não falo como meu pai falava? Por que eu estou há tanto tempo na igreja, no ambiente cristão, eu tenho alguns pecados ou tentações que eu tenho que vencer? Vocês sabem? Daí, nessa crise encontramos alguns complexos, algumas feridas, alguns mitos, algumas fugas. No entanto, o único caminho para nos ajudar a sair dessa crise, porque o apóstolo Paulo chega a falar em algum momento o seguinte: eu, quando criança, agia como criança, mas agora sou maduro, sou um homem, e me coloco, me posiciono como homem. E ele usa essa palavra homem no sentido maturidade.
O que significa que a nossa identidade é construída ao longo do tempo, mas, no entanto, uma vez que nós temos a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo gerou em nós um novo nascimento, e nós passamos a ter uma identidade moldada por Cristo, e olhando para Cristo, e olhando para o Evangelho, nós vamos entender exatamente que o único eu sou perfeito, pela qual eu devo me espelhar é em Jesus. A partir desse princípio, eu entendo então que a manifestação do Espírito Santo em nós, operando em nós e por meio de nós, para cooperar uns com os outros, então nós possamos entender que a nossa identidade, ela pode ser curada. Então a cura da identidade, sim. Em que aspecto? Que a pessoa complexa, complexo de inferioridade, complexo de superioridade, homossexualismo, ou alguma coisa que envolve a sua identidade, essa pessoa, feridas, mitos, fugas, ou seja o que for, essa pessoa, encontrando com o Evangelho, encontrando com Jesus, ela pode ser restaurada. Amém? Amém. Isso nós chamamos de terapia redentiva. Cristo é o único suficiente para curar. Agora, por que a crise acontece? Porque a crise, ela existe por causa da dúvida. Veja o que Satanás fez com Eva no jardim. Será que é isso mesmo? Essa dúvida gerada no coração dessa mulher, que foi também gerada no coração de Adão, e por aí vai. Então, essa incredulidade, essa dúvida, sou ou não sou, posso ou não posso, faço ou não faço, esta crise, ela gera em nós uma angústia da alma. E essa angústia da alma é em virtude de estarmos dando mais ouvido àquilo que Deus, àquilo que Satanás quer, aquilo que ele fala. As mentiras dos séculos, as mentiras do diabo, as mentiras das pessoas. Você não consegue, você não pode, você isso, você aquilo. Essas mentiras que muitas das vezes nós absorvemos, nós acumulamos, nós achamos que, poxa vida, eu não vou conseguir. Por exemplo, rapaz, eu entrei eu ganhei por 3 meses o direito de sofrer. Nos 3 meses eu vou estar sofrendo na academia. Alguém chegou para mim e falou, vou te pagar 3 meses. Pagou. Eu falei, não precisa. Não quero. Não, tá pago. Aí, pagou. Mas depois vai ficar sozinha nessa? Olha, eu vou ficar sozinha, mas depois não vai? Aí a minha chave foi essa para ela também. Falei, não acredito. Porque eu falei assim, agora tá me faz, tu sozinha, eu não preciso não. Mas aí não teve jeito. Eu tô sofrendo já uns 2, 3 dias, já tô sofrendo. Aí o professor chega e fala assim, ó, você precisa fazer esteira. Ok, vamos lá na esteira. Aí eu falei assim, tá bom, vou lá. Na velocidade 2,5. Na velocidade 2,5. Aí o professor volta e fala assim, não, a velocidade tem que ser 7. Não é 2,5. Eu assim, tá bom, põe aí. Aí quando começou, eu não consigo. Aí os dois professores olham para mim e falam assim, você consegue. Isso é uma mentira que a tua mente está querendo colocar em você mesmo. Vai. Aí vai eu. 30 minutos. O professor falou, o quê? Você não conseguiu? Também, estou morto. Estou morto. Mas só o que a nossa mente faz? Você não pode, você não consegue, isso aqui, tal. Assim que acontece? E quem disse que não? E aí a gente vai esperando. Aí eu falei para minha esposa, não vou mais, não vou. Aí ela me liga para a pessoa que deu. Fala com ele, não quer ir mais não. Eu falei assim,
Ô meu irmão, por favor. Você precisa. Me fala que eu preciso. Você está acima do teu peso. Você percebe que, graças a Deus, você tem amigos que Deus levanta e faz algumas coisas para nos estimular, fazer algumas coisas a vencer algumas barreiras, a vencer alguns obstáculos, a vencer alguns limites. A mentira do diabo é exatamente essa. Ora, isso não pertence a você. Isso você não consegue. Isso você não vai. Isso, aí a gente sempre tem que superar alguns obstáculos. E por que isso acontece? Por acomodação. Isso acontece porque pelo fato de nós aceitarmos algumas coisas, por exemplo, eu lembro muito bem, quando eu tinha 20 anos, eu era igual o Vinícius, magro que dava dó. Eu era igual ele. E corria, e andava, e pregava o evangelho, e se curava, aquela coisa toda e tal. E aí, na medida que o tempo foi, eu não consigo porque faz parte, depois que casa a gente engorda. Olha que mentira. Essa é uma mentira. Está entendendo? Estou dando um exemplo. Estou dando um exemplo de que como nós simplesmente aceitamos facilmente algumas coisas que não faz parte da nossa identidade. E qual é a nossa identidade em Cristo Jesus? Porque o próprio Jesus falou que nós somos templo do Espírito Santo. Então qual é a nossa identidade? Então o Evangelho vem para tratar, vem para curar isso. Essa angústia da alma, ela surge também no ventre, já desde o ventre. Ainda que o ser humano seja formado pelo poder da palavra. Porque a partir do momento que há uma criança no ventre, há uma alma naquele ventre que já sofre algumas angústias por causa do pecado. Mas o Evangelho tem poder para curar. No entanto, o que me chama a atenção é que pelo poder da palavra, a vida é gerada. E como a vida é gerada pelo poder da palavra, então nós podemos entender que se Deus dá a vida e Deus que tira, então qualquer um de nós fomos gerados pela palavra. A palavra de Deus, porque o próprio Cristo falou, eu sou a palavra. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Criador. Daí, essa crise que acontece desde o ventre requer cuidados. Por exemplo, existem casos de casais que no processo de gestação discutem, brigam, ou quando o homem não quer assumir a criança, por exemplo, aquele processo, aquela insegurança que a mãe tem gera para o filho, vai gerando para a criança, aqueles medos que também gera para o filho. Quem já parou para pensar, por exemplo, em algumas gestações, vamos citar o exemplo de Moisés. Eu fico imaginando a gestação da fase da formação do ventre de Moisés. E era um tempo pela qual de perseguição, a mãe com medo, né? A mãe com medo, provavelmente com medo, porque parece-me dar a entender claramente que a mãe não tinha esse medo, porque ela confiava muito no Deus Todo-Poderoso. Mas o que me chama a atenção é que vários casos da Bíblia é que quando há uma gestação meio que complicada, dá a entender, hipóteses, que essa criança vem para atrapalhar as obras do diabo. É interessante, olhando pelo ângulo das Escrituras, por exemplo, você percebe que a criança no ventre, ela sente, ela percebe. Vamos ver, por exemplo, quando João Batista e Jesus se encontram ainda no ventre. Alegria? Você já parou para pensar num negócio desse? Eu fico imaginando, pastor, porque ali foi o batismo do Espírito Santo, no ventre.
A alegria foi tomada ali no ventre. Curiosamente, chama atenção que em muitos casos a igreja desconsidera terapeutas, não está nem aí nesse processo de formação da criança no ventre. Temos que tomar muito cuidado. É importante estar orando pelos casais, é importante estar acompanhando o casal, é importante estar procurando saber como está, enfim, todo o processo. Está claro, irmãos? Amém? Não podemos, não. É uma vida que está aí, está sendo gerada. Os pais têm que ter essa segurança, essa confiança, enfim. Mas também tem a parte do trauma psicológico da mulher após parto. Vou falar isso. Desculpa. Pode falar, irmão. Pode falar. Não, que traumatiza muito a criança, porque a criança fica rejeitada pela mãe. Né? Então, na verdade, o primeiro trauma é esse, né? Porque a criança não quer sair do peito, não quer sair do ventre, né? É por isso que a mãe sofre, né? A mãe sofre. Aí quando vem esse caso de cesárea é interessante. No Brasil, as crianças não sabem nascer. É importante estimular as mães a ter filho normal. Parto normal. Parto normal. Eu venho falando para a Tamires sobre isso, que nós estamos já nesse processo, e aí ela morre de medo, né? Ela morre de medo de parto normal. Eu falei assim, meu amor, eu vou estar do seu lado. Ai, que complica! Ainda era, pode ganhar o dinheiro na hora. Bom, é importante. Eu tenho que ter o exemplo da Kate. A Kate lá, da Inglaterra. Lá. O que ela acabou de ter o filho no dia, aí passam algumas horinhas, aparece ela linda, maravilhosa, maquiada, né? A mulher sofre tanto, e ela sai assim, linda. Mas é possível. O dinheiro é outro propósito, né? Bem, essa crise já começa no ventre, portanto precisa desse cuidado. O cuidado com os casais que estão nesse processo. Outra coisa importante é que o casal, por meio exclusivo da mãe, vai transmitir o código que levará a decidir a identidade da criança. Isso, grave isso. As ciências falam isso. Que o casal, por meio da mãe, transmite um código que leva a decidir a identidade da criança. Portanto, a relação sexual não pode envolver apenas o orgasmo, mas a alma, bem como o intelecto, a moral, que indica condição, escolha, relação, valores e compreensão. Na realidade, o que eu quero chamar a sua atenção é que, quando a Bíblia fala da geração de Noé, se dava casamento e tinha relação aberta, isso é interessante, que o sexo sem compromisso tem gerado uma geração sem compromisso. A orfandade é muito forte nos nossos dias. Essa geração de Noé está muito visível hoje. Está muito claro. É meio que preocupante, porque, por exemplo, eu tenho na minha igreja 50% de jovens. Eu fico preocupado pelo fato de que, não é preocupado, é claro que o filho leva num certo sentido, eles me respeitam, os jovens me respeitam muito, me chamando de pai. Pai espiritual. Eles me chamam de pai, pastor, pai. Eu comecei a perceber nas conversas com esses jovens, eu percebi que ele não tem pai. Tem pai, mas não é pai. Está entendendo o que eu estou falando? Tanto é que o Espírito Santo me levou a pregar uma série de mensagens falando sobre isso. Eu não sou órfão. A orfandade nessa geração é muito grande, é muito forte. Uma sensação de que eu sou inútil, eu não consigo, eu não posso.
Aí parece que os pregadores têm que ministrar uma palavra de autoajuda. Não, não é isso. Não é autoajuda. É resgatar a identidade que temos em Cristo Jesus. Resgatar no sentido de mostrar claramente quem nós somos. O Pai me adotou. Eu sou dele. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho. E por essa razão que Jesus ensina. Nosso Pai que está nos céus. É o nosso Pai. Temos uma família. Pastor, o senhor está falando de órfãos, pelo que eu estou entendendo, órfãos de pais vivos. Exatamente. É o que tem muito. Órfãos de pais vivos. É uma coisa gravíssima. É grave. Pais que só trabalham, pais que só atuam no ministério e esquecem dos filhos, pais que vivem aqueles dilemas de ter tanta coisa por tanta demanda e os filhos vão crescendo sem a presença desses pais. Isso começa também, em muitos casos, desde a relação antes dessa criança nascer. Sexo sem compromisso. Casam e descasam. Isso tem gerado, por isso que a Bíblia fala da geração de Noé. Uma geração onde as pessoas fazem o que quer, como quer, do jeito que quer. Por isso que a orfandade tem gerado submissão, rebelião, rebeldia. A orfandade tem levado as pessoas a não respeitar as autoridades, porque não tem referência em casa. E como nós podemos mudar isso? A partir do momento que a gente sabe que tem uma criança vindo, uma criança sendo gerada no ventre, nós podemos começar a nos preocupar com essa vida. O grande problema, e nós precisamos rever isso nas pastores, no sentido de que nós precisamos começar a, inclusive, até ensinar os nossos jovens em relação a isso. Alguns vão para o extremo, falando da corte. Não tem que namorar, tem que ter corte, tal. É extremos, são extremos. São extremos. Eu sou a favor da corte? Sim ou não? Sim, sim ou não? Isso é uma coisa que a pessoa tem que decidir. Certo? Cada um decide por si só. Agora, o que eu não concordo é o camarada que namorar 5, 6 anos. Aí é uma opinião pessoal. Não, vou casar depois da faculdade. Ah, legal, bacana. Mas quando vai ver, você está tendo relação sexual. Por que ele não quer casar? Porque já está tendo relação sexual com a moça ou com o rapaz. Está tudo liberado. Para que eu vou gastar dinheiro com água, luz, gás, miojo, feijão? Não precisa disso. Para quê? Ele vai gastar dinheiro com quem? Com quê? Com preservativo. Para não engravidar. Estão entendendo o que eu estou colocando? Essa é uma geração pela qual nós precisamos voltar e dizer que avivamento não é apenas o ajuntamento. Avivamento é coração quebrantado, voltado para a palavra, com o coração disposto a obedecer à palavra de Deus. Em todos os aspectos. Porque quando Paulo fala, quem se une a uma prostituta está casado com ela. O que Paulo está dizendo com isso? Paulo está dizendo que você tem uma aliança quando você tem um ato sexual. E que muitas pessoas não fazem essas alianças. E tem gente casado mais de 50 vezes com 50 pessoas. Nossa, como é? Paulo, segundo a teoria de Paulo, é isso. O que nós precisamos entender? Que isso tem gerado uma geração complexa, uma geração sem identidade. No livro de Gênesis, lemos uma informação de que a raiz da depravação e da violência está no coração do homem. Isso aconteceu porque a geração de Noé era uma geração sem compromisso, sem capacidade de reflexão. É uma geração que sem o desejo de gerar vidas equilibradas. Daí, pais doentes, violentos, gerando filhos também. Já parou para pensar a situação, por exemplo, de Ló, em que os caras querem abusar sexualmente dos anjos?
acontece? Eu tenho uma tese que eu, analisando, pensando agora à tarde, é só uma ideia, tá, gente? Pelo amor de Deus, não se assuste. Não é heresia. Eu só estou estudando. Veio uma ideia na minha cabeça de que, por exemplo, Caim pode ter tido relação homossexual com outro homem. É possível. Esse negócio de homossexualismo hoje é tão forte, mas é desde os tempos antigos. E é possível que Caim era um maligno. Caim era terrível. Então é possível. Estou dizendo apenas uma suposição. Mas que já na geração de Noé isso já existia. Na geração de Abraão, de Ló, isso já existia. A depravação do homem para fazer o que é mal. Porque, segundo a teoria, existe uma teoria teológica de que naquela época de Ló, o pai era obrigado a ter relacionamento sexual com o filho homem até uma certa idade. Da cidade de Sodoma e Gomorra. Isso é horrível, isso é terrível. Isso demonstra tamanha perversidade daquela geração, daquela época. Por que isso acontece? Porque o homem, o ser humano, não quer se autoconhecer. Quando Paulo faz um convite à igreja de Coríntios, olha, examine a si mesmo. E quando ele fala no contexto do corpo de Cristo, ele está dizendo exatamente o seguinte: você precisa parar tudo o que está fazendo, tudo o que você está buscando se tornar, ser, e faça uma reflexão. Quem você é? Quem sou eu? Quem somos? O relacionamento começa nesse autoconhecimento. Portanto, muitos casais entram numa crise exatamente porque não conhecem a si mesmo. A ausência de amor masculino dentro de uma família quebra a dignidade feminina. Tem casos em que a mulher está no casamento e eu vou dizer mais, pelo menos nas gerações passadas, eu ouvi isso, 2 senhoras falarem isso. Enquanto o marido não morria, quando ela morreu, o marido morreu, todo mundo chorando, ela pegou e falou assim: graças a Deus. Porque a falta do amor do homem quebra a dignidade feminina. Eu quero concluir mostrando para você ainda um pouco, falando de que a capacidade de se autoconhecer mostra o papel do homem, o papel da mulher, e mostra que a mulher que escolhe o homem, e o homem depende desse amor. Sabia que no relacionamento é a mulher que escolhe o homem? Por exemplo, o pastor Rubens conquistar a Esther, ele teve que ralar. Dar flores, bombom, né? Estou dando um exemplo. Mas assim não acontece. O homem tem que ir lá e cativar, aquela coisa toda e tal. Aí ela vai decidir. No meu caso, foi bastante interessante. Porque até então eu estava casado com os filhos.
E aí quando eu conheci a Tamires, e ela é muito linda, e ela estava com um anel de compromisso que de Jesus. Estava com compromisso com Jesus. Aí eu falei assim, eu vou, Jesus, me perdoa aí, mas eu quero ela. Na freira e você paga. Só que assim, foi interessante que ela, desde adolescente, ela colocou no coração dela, eu só vou namorar se for para casar. Eu sempre pensei assim, eu vou namorar para quê? Vou terminar meus estudos, depois que eu namorar, caso. Só que eu ainda tinha projeto de terminar doutorado e tal, então, quem sabe de casamento. Só que aí, a Tamires me conheceu, a gente começou, eu conheci ela e tal, e nada de namoro, nada disso. Só amigos mesmo, amizades. Mas de repente eu peguei e falei assim, eu falei sério, que era uma moça bonita, foi assim, nossa, eu vou falar para Jesus que eu vou disputar ele, porque eu quero namorar com você. E ela pegou, vai orar. Aí eu, é muito crente demais, estou fora. Só que a Tamires, o que ela fez? Ela ficou ela ficou 21 dias de jejum e oração. Eu não sabia. E eu lá, e aquela coisa toda e tal, e de repente eu ligo, deixa quieto, ela é muito crentona, não vou querer saber disso. Eu estou numa palestra na igreja do Batista Pompeia, uma Edmeia do Rio de Janeiro. Mary Williams, missionária. Exatamente. Ela ministrando e parecia que ela estava pregando só para mim. E ela pregou aquela pregação sobre casamento. Eu falei, Jesus, é comigo, o negócio ficou sério. Eu peguei o telefone, liguei Tamires. Aí ela, oi? Precisamos conversar. E aí, começamos a namorar. Aí eu descobri que ela tinha feito 21 dias de jejum para namorar comigo. Quando eu fui chegar na casa da mãe dela, olha só para conhecer a mãe dela começou a chorar. Eu falei, nossa, primeira vez que eu vou ver a mãe dela, eu falei, o que está acontecendo? Aí a mãe dela pegou, a Tamires falou assim, sabe o que acontece? Eu falei para minha mãe desde pequena, que eu ia só apresentar um bom namorado para ela quando fosse para casar. Então ela sabe, o coração dela sabe que agora vai ser casamento. Eu falei, 9 meses depois. Não. Não, 9, não. 10. Não lembro se foi 10, acho que 10 vezes. Não esquece data não, pastor. 6 vezes depois ficamos noivos. 6 vezes depois ficamos noivos, depois 10 vezes depois casamos. Não, é coisa de um ano e 3 meses a gente namorou. Tá gravado, pastor, estão arrumando confusões, não esquece data não, hein? É isso. O que significa isso? Foi rápido. 2 meses antes de casar, eu não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha casa. Não tinha nada. E eu naquela tranquilidade, todo mundo se dá. E agora, você marcou o cadastro, e agora? Eu falei assim, Deus proverá. 2 meses antes. A casa estava disponível. Aí vieram um grupo de alunos na época e deram a geladeira. Vieram outro grupo e deu o fogão. Eu ganhei tudo. E ainda ganhei a viagem. Ganhei um valor correspondente a quase 4 mil reais de gravata da festa. Ganhei a festa toda.
Espírito. E aí um profeta de Deus, um homem de Deus, pegou e falou assim, sabe por que isso está acontecendo com você? Aí, por quê? Porque esse casamento é para mostrar, literalmente, o cuidado de Deus. Então, sempre quando eu vou dar uma palestra para os jovens sobre essa área, eu fico me empolgado e eu amigos, porque é importante destacar que o namoro, quando começa um namoro baseado na palavra de Deus, tem tudo para dar certo. Ele abre caminhos, ele providencia tudo, ele faz tudo que tem que fazer. Então, para concluir, eu estava falando que é a mulher que escolhe o homem. Certo? Então a mulher fala assim, não quero, não tem como, ela esqueceu, acabou. Por outro lado, o homem ama sua esposa de maneira até sacrificial, para que essa aliança se torne forte. Eu quero concluir dizendo que o divórcio acontece porque falta dignidade. Falta dignidade. Talvez do homem, porque Paulo fala, homens, amem a tua esposa assim como Cristo se doou pela igreja. É sacrifício. Mas que sacrifício é esse, meu irmão? De vez em quando, libera o cartão. Sacrifício. De vez em quando, você precisa, de certa forma, se esforçar só para ficar olhando no olho dela, para ouvir o que fala a alma dela, porque muitos homens não sabem ouvir. Muitos homens não sabem ouvir, só está no controle da televisão, e a mulher falando, e ele está no controle, está no controle. É preciso ouvir. Muitos casamentos já acabam entrando em ruína por conta disso. Porque o homem, simplesmente, ele é um gás e esquece que a mulher é fogo a lenha. Daí já era, de repente, quando veio filhos, já eram filhos que tem no pai uma imagem totalmente distorcida do Evangelho. Aí vem filhos órfãos, porque os pais não assistem, não entendem nem entre si, quanto mais entre os filhos. A geração de Noé, a geração que não presta conta um para o outro. Hoje é muito comum a gente perceber os casais, cada um com sua senha do WhatsApp. Cada um tem que ter sua privacidade. É vergonhoso assistir hoje uma geração de pais mimimi, pais que simplesmente jogam responsabilidade dele para a creche, para os avós, para os professores, para os pastores. Uma mãe chega para mim e fala assim, pastor, dá um jeito no meu filho. Eu não sei o que eu faço. Eu falei assim, tá bom. Eu vou dar um jeito no teu filho. Eu chego no criança e falo assim, filho, fica tranquilo. O problema não é com você.
A mãe, como assim, pastor? Vem cá. Vamos ter uma conversinha só entre nós. A responsabilidade é sua. Porque muitas pessoas subestimam, faz pouco caso de uma das crianças, das atitudes delas, pensando que está tudo bem. Como falamos no começo, algumas crianças falam errado e os pais, não, acham isso engraçado. Algumas crianças têm uma habilidade de pintar. Pega a criança, joga lá num berço, lá num sei lá o quê. Coloca desenho animado para assistir, enquanto os pais fazendo outras coisas. Deus quer levantar uma geração de pais segundo o coração do Pai e filhos segundo o coração do único Filho unigênito. Amém. Filhos de perdão.